Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje vamos dar continuidade ao nosso intensivão de Química para a UERJ. Vamos estudar o NOx, tá bom? O NOx que é um dos assuntos que é muito cobrado tanto nas provas dos exames de qualificação quanto nos exames discursivos. E, sobretudo, ele ainda é base para outras séries de assuntos de química. Você não vai compreender bem a parte de nomenclatura nas funções inorgânicas e provavelmente não vai conseguir mandar bem estequiometria e soluções se você não compreender bem o NOx. Então, esse é um tema que é um divisor de águas, na vida do estudante, do vestibulando, de você que está aí se preparando. Então, eu acredito que esse vídeo vai te ajudar muito. Então, por favor, não esquece, se inscreve aqui no canal para você acompanhar todo o material que a gente está fazendo e deixa o like para que outros colegas possam encontrar esse vídeo e também se preparar da melhor maneira possível, tá legal? Então, bora lá para a nossa teoria, bora para o slide. Bom, pessoal, o que é o NOx? O NOx é o número de oxidação. E o que isso quer dizer? A oxidação, será que ela tem alguma coisa a ver com o oxigênio? E ela tem sim, tá? O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. E, bom, o que isso tem a ver, E daí? O oxigênio, ao se ligar a outros elementos químicos, ele vai quase sempre atrair os elétrons desses outros elementos para si. Então, vamos pensar aqui num exemplo que todo mundo conhece, que é a água, tá bom? A água, você tem ali o hidrogênio fazendo ligações simples com o oxigênio, H2O. E aí o que acontece? Os elétrons da ligação química do hidrogênio, eles são atraídos em direção ao oxigênio devido ao fato desse oxigênio ser muito eletronegativo. E como consequência, o que acontece? Nós dizemos que o hidrogênio passa a ter um estado de oxidação mais um, E o oxigênio, para cada ligação, ele vai aumentar o seu estado de oxidação em uma unidade negativa. Então, ele vai ficar no menos 1 para cada ligação que ele tem, que ele vai puxando os elétrons. Então, nesse caso, nós temos que cada hidrogênio tem um estado de oxidação mais 1 e o oxigênio tem um estado de oxidação menos 2. Tá certo? Beleza. Então, olha só, na molécula de água, você vai ver que é uma molécula. Essa molécula ela não tem carga, a gente diz que é carga nula, carga igual a zero. E se você observar a soma dos NOx das espécies, dos átomos que estão ali compondo essa molécula, tem que ser igual à carga da molécula. Tá certo? Então, se você pegar ali mais 1 de cada hidrogênio, então vai dar mais 2. E somar com menos 2, que é o NOx do oxigênio, vai dar 0. E isso é legal porque em alguns momentos a gente vai usar esse conceito para calcular o NOx dos elementos dentro de alguma substância, alguma espécie química que a gente for analisar. Tá legal? Então, beleza. Então, olha só, a gente tem um momento que a gente tem que analisar o NOx em ligações covalentes, como, por exemplo, compostos orgânicos. E aí eu vou deixar para você um passo a passo, que você vai copiar e vai praticar muitas vezes, tá legal? Primeiro, você tem que analisar cada ligação, comparar a eletronegatividade. Vamos ver aqui um exemplo. Se eu pegar esse átomo de carbono aí marcado em verde, como é que eu vou analisar o NOx dele? O que você vai fazer? Você vai ver cada ligação. Quem é o mais eletronegativo, o carbono ou o hidrogênio? É o carbono. Então, os elétrons da ligação química estão mais próximos ao carbono ali, nessas 3 ligações. E carbono com carbono vai dar empate. Então, portanto, você vai ter a seguinte situação. O carbono vai estar ganhando 3 elétrons aqui. Então, o NOx dele vai ficar negativo em 3 unidades. Tá legal? NOx menos 3. E se eu fosse olhar esse carbono aqui marcado em roxo, esse último que sobrou? Como é que seria isso? De novo, você vai analisar elétron por elétron das ligações, não é isso? Então, com o hidrogênio, quem ganha é o carbono, quem ganha é o carbono. Com o oxigênio, quem ganha? É o oxigênio. Então, esse carbono, ele ganhou 2, mas perdeu 1. Então, no total, ele só ganhou 1. Então, ele fica com NOx menos 1. Tá legal? Então, é bem simples, não é difícil, mas para você não errar, sempre que você tiver lá uma estrutura em bastão da química orgânica, eu sugiro você desenhar também os hidrogênios para você visualizar da melhor maneira possível e não deixar de computar o NOx corretamente por causa de esquecer de considerar alguma ligação química, tá certo? Então fica a dica aí, muito importante, que ajuda muito a gente a não errar, tá legal? Então agora seguindo, e como é que é nas ligações iônicas? Nas ligações iônicas nós vamos ter cátions da família 1A, que tem carga mais 1, os metais alcalinos sempre vão formar cátions mais 1, os alcalinos terrosos vão sempre formar cátions mais 2, e os metais da família do boro, do alumínio, galho, índio e tálio, vão sempre poder formar cátions de carga mais 3.
Então, a gente já tem aí algumas espécies químicas que tem, assim, vamos dizer assim, a sua carga, o seu NOx pré-fixado, tá certo? Nesse caso, mais 1 para alcalino, mais 2 para alcalino terroso e mais 3 para o alumínio para baixo. Tá legal? Então, bacana. E para outras espécies aqui, ametais. Para os ametais, é importante você notar que está falando aqui de íons, né, de ânions negativos, mas que sejam mononucleares, que você está considerando um átomo daquela espécie formando, né, o seu respectivo ânion, tá certo? Então, no grupo de oxigênio, vão formar ânions de carga menos 2, no que está azulzinho ali, desculpa, no halogênio, e do verdinho, do oxigênio, carga menos 2, tá certo? Então, beleza. Sempre que você tiver ali grupo de oxigênio, carga menos 2, oxigênio sozinho, menos 2, enxofre sozinho com carga negativa, menos 2, e assim vai. Tá certo? O cloro sozinho, menos 1, tá bom? O cloro sozinho, que eu digo, ele ligado a um outro elemento ao qual ele é o mais eletronegativo, tá certo? Então, quando você tiver ali, NaCl, o Cl fica menos, o Na fica mais, ok? A ideia é essa. Vamos fazer um exemplo? Vamos determinar o NOx do elemento em negrito aqui no FeSL3, no caso do ferro. Então, olha só, eu não sei o NOx do ferro, vou chamar de X. Eu sei que o NOx do cloro é menos 1 para cada um, porque ele é o mais eletronegativo, já que ele é um ametal e o cloro é metal, tá certo? Então, o que acontece? Você vai ter que X, que é do ferro, mais 3 vezes menos 1 igual a 0, porque isso aí tudo tem carga 0, né? Não tem carga nesse composto. Então, X igual a mais 3, fazendo a continha bem simplesinha, e poderia ser uma questão de um exame de qualificação, certamente. Tá legal? Além disso, vamos fazer outra aqui. Se eu tiver o potássio com oxigênio, eu sei que o potássio, cada um é mais 1. Então, 2 vezes mais 1, mais 2 vezes X, que nesse caso eu não sei o NOx do oxigênio. Note que o oxigênio, nessa substância, ele não está sozinho. Eu tenho ali O2. Pode ser que eu tenha um oxigênio ligado ao outro. Eu não sei. Então, como eu não sei o NOx do oxigênio, a gente vai descobrir ele. Tá certo? Então, a gente vai chamar de X. Então, fazendo a continha agora, a gente vai ter que 2x igual a menos 2. Então, x igual a menos 1. Nesse caso, nessa substância do oxigênio, acontece que tem um oxigênio fazendo ligação química com o outro. E por isso, né, vai dar empate ali na ligação química e não vai ficar menos 2, vai ficar menos 1. Isso é bem pouco comum. Isso é uma substância de um tipo que a gente chama de peróxido, que a gente vai estudar mais adiante. Tá legal? Mas fica aqui só um exemplo para você ver como é que se calcula o NOx. Tá bem? Então, bacana. Vamos seguir aqui. E se a gente tiver ânions ou cátions polinucleares, como é que fica? Bom, a gente tem ânions, né, com carga negativa menos 1, e tem esse monte aqui. Eu não gostaria que você tentasse decorar, eu acho que isso não vai te ajudar muito. Mas o hidróxido você não pode esquecer, o OH- ele é fundamental para toda a química, tá legal? E, bom, do menos 2, tem uns ali que eu acho que também fosse bem legal você saber o carbonato, principalmente, o CO3-2. E do menos 3, muito importante você saber o fosfato, o PO4-3, porque ele tem muita importância, né, na biologia e para a manutenção da vida, né? Então é muito importante mesmo, tá legal? Os outros você vai acabar vendo, né, ao longo do estudo de alguma forma, mas eu não acho que você precise decorar. Eu não gosto da química decoreba, mas se você gostar dessa tabela e quiser decorar, vai em frente, é contigo. Eu não recomendo, mas se você acha que vale a pena, é contigo mesmo. Então, cátions polinucleares também, você vai imaginar, deve ter um monte também. Não, só tem um, que é o amônio. E esse aqui eu tenho que te pedir, por favor, não esquece o amônio. O amônio é importante para caramba, tá legal? Então, vamos lá. Para que você precisa saber aqueles NOx que eu te falei? Porque em alguns exemplos a gente vai precisar ter conhecimento daqueles íons, daqueles ânions ou cátions para poder determinar. Bom, vamos fazer aqui uns exemplos mais difíceis de NOx para ver se vai aparecer algum e você ver como é que funciona. Então, KMnO4 é o permanganato de potássio. Como é que a gente vai descobrir o NOx do manganês? Normal, a gente vai ainda continuar usando o NOx do potássio da família 1 é mais 1, do manganês é X que eu não sei, do oxigênio, menos 2 cada um. Vamos fazer a conta, né? Vai ficar simplesinho e você vai ver que o NOx mais 7. Então, é uma espécie mais dificilzinha, mas você não teve grande dificuldade de fazer. Com o que você já sabia, podia calcular. Esse outro aqui, o nitrato de cálcio. Se você pegar ali e for calculando aos pouquinhos, você vai ver, cada cálcio é mais 2, nitrogênio você não sabe é X, cada oxigênio vai ser menos 2. Então você vai ter 2 para o cálcio, mais 2x para o nitrogênio, porque tem aquele 2 multiplicando o nitrogênio, e 6 oxigênios. Então fazendo a conta, você vai chegar lá, o do NOx do nitrogênio igual a
mais 5. Não é exatamente difícil. A gente não teve que usar nenhum conhecimento aprofundado daquela tabela lá de Knox. Bem normal não precisar. Agora, tem exemplos como esse próximo que eu vou te mostrar. Desculpa, faltou completar porque o Knox vai dar mais 5 aqui, né? Mas esse aqui é o molibdato de amônio. É um íon super raro que a gente usa, às vezes, num laboratório para fazer alguns experimentos. Cara, você não conseguiria saber o NOx do molibdênio se eu já não dissesse para você que o NOx do nitrogênio é menos 3 e que de cada hidrogênio é mais 1. Ou, melhor dizendo, se eu dissesse para você que o NH4+, cada um deles tem uma carga mais 1. E isso facilita muito, porque olha só, eu tenho 6 cátions amônio, então eu tenho 6 vezes mais 1, mais 7 vezes o molibdênio aí, que vai ter uma carga X porque eu não sei, mais 24 vezes o oxigênio que tem carga menos 2, carga no caso NOx, certo? Então, fazendo as continhas, eu vou ter que 6, né, do amônio, mais 7x do molibdênio, menos 48 que dá igual a 0. Depois que eu fizer a continha, eu vou ficar com 7x igual a mais 42 e dividindo x igual a mais 6. Então você viu, esse é um exemplo mais complexo, bem mais difícil, muito raro, eu diria que só questão estilo Itaime, talvez. Ah, pode cair na UERJ? Pode cair no Enem? Pode, eu diria que é pouco provável, mas pode, por isso que eu estou botando aqui para você já saber que não é tão difícil, tá legal? Então, foco aí que dá para fazer, não é nada impossível, mas você tem que saber, principalmente hidroxila e principalmente amônio, que eles podem aparecer nessas estruturas onde tem mais de um cátion, onde tem mais de um áion, tá legal? Belezinha? Então, é isso. Nossa aula de Knox termina aqui. Espero que vocês tenham gostado, então deixa aqui o like no vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nada. E se você quiser, né, eu tenho um projeto super bacana, né, de simulados de química online, voltados para a prova discursiva da UERJ. E se você quiser saber mais, quiser participar, entre em contato pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você saber tudo e eu poder te ajudar ainda mais para a prova, beleza? Então, pessoal, nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!